Olá a todos e a todas, sejam bem-vindos ao canal. Meu nome é Bruno Santos, filósofo profissional e professor do ensino superior. Já desce aí, comenta, curte, compartilha o vídeo, para dar aquela força. Hoje é nosso vídeo extra e nosso vídeo extra de hoje vai falar sobre liberdade civil. Há uma desambiguação aqui, a gente está falando sobre liberdades que a gente teria dentro do Estado, em termos de direito à liberdade, e não em termos de livre-arbítrio, Então a gente está discutindo liberdade que a gente teria dentro do Estado e não uma discussão metafísica, e não uma discussão política e não uma discussão metafísica. Eu sei que, ao que parece, na sociedade civil hoje, principalmente no Brasil, há uma série de retóricas acerca da liberdade individual. E a liberdade de expressão, a liberdade de ir e vir, a liberdade de se reunir e esse tipo de coisa. A gente vai falar um pouco sobre isso, tá? Mas eu não vou abordar a realidade brasileira. Eu não sou um analista político, muito menos um filósofo que faz descrições, Eu sou um filósofo normativo. Então, eu estou aqui mais hoje para colocar problemas, do que respostas, para a gente pensar nos termos de liberdade. Então, há vários problemas ligados ao tema liberdade civil, Um deles, que eu gosto bastante, é o limite entre a liberdade civil, e outros valores ou outros benefícios que a gente pode ter, enquanto sociedade. Vários filósofos, começaram a discutir a liberdade e eles defendem que liberdade é uma coisa que a gente não negocia, que a gente não abre mão, O filósofo contemporâneo mais famoso que defende algo desse tipo é um filósofo chamado John Rawls, Ele escreveu um livro chamado Uma Teoria da Justiça. Claro, o termo da liberdade civil vem sendo discutido na história da filosofia há muito tempo, Grandes nomes, John Locke, por exemplo, Montesquieu, John Stuart Mill, Isaiah Berlin e vários outros. Não dá para ficar listando também, e também não é o propósito do vídeo. Então, esses limites da liberdade individual com outros bens é um problema bastante claro, Então, a gente poderia se perguntar, por exemplo, até que ponto a liberdade de um indivíduo, a nossa liberdade, pode ser restringida em nome, por exemplo, da segurança de um Estado. Pense, quando nós estamos em estado de guerra, Eu sei, o Brasil não se envolve numa guerra desde a Guerra do Paraguai, A gente não faz uma guerra desde a Guerra do Paraguai, somos até bastante pacifistas. Mas será que a gente pode ou deve abrir mão de um grau muito maior de liberdade civil para trocar pela segurança, A maior parte das pessoas que me assistem aqui, eu acho que são jovens, não são jovens o suficiente para se lembrarem dos atentados de 11 de setembro nos Estados Unidos, Os atentados contra as Torres Gêmeas, as torres do World Trade Center. E também não conseguem lembrar ou não tiveram a experiência que as pessoas como eu tiveram do caos que foi aquilo, da sensação de que a gente não sabia o que estava acontecendo, E nos Estados Unidos, é claro, com o medo instaurado, o governo tomou a decisão de determinar certas coisas que limitavam a liberdade, Então, por exemplo, toques de recolher, aviões no chão, Todos os aviões foram groundeados, foram parados. Então a liberdade civil diminuiu bastante ali, naquele lugar, naquele momento. Mas em estados de guerra, isso pode durar anos, como a guerra da Ucrânia e da Rússia hoje em dia, Estou falando que no ano 2025 já são 3 anos de guerra. E a liberdade ali dos ucranianos e a liberdade, pelo menos de algumas partes ali da Rússia, diminui muito. Será que a gente pode diminuir isso, Ou seja, diminuir a liberdade civil em troco da segurança? Pense num estado que está num estado de emergência, Por qualquer razão que seja, por guerra, desastre natural. Às vezes até parece ser necessário fazer isso. Mas será que a liberdade não é um valor último que a gente não deveria abrir mão? Quais são os argumentos que a gente poderia dar acerca disso, Então essa é uma linha muito delicada que a gente tem que traçar, porque, por um lado, a gente diminui muito a liberdade e de um jeito não muito justificado, ou não bem justificado, parece que a gente está virando um Estado autoritário, Então, o Estado está sendo autoritário sobre os indivíduos, Então, está impondo a força para diminuir a liberdade. Não, mas, por outro lado, se a gente quer muita liberdade individual,
parece que a gente está cultivando uma sociedade totalmente individualista. Então, isso é uma crítica, se faz muito a uma linha de pensamento em filosofia política chamada libertarianismo. Então, se você dá muita liberdade individual, né, ou pouca ingerência da sociedade na liberdade do indivíduo, isso parece que a gente torna as pessoas muito individualistas. E uma sociedade não é uma sociedade individualista, né, onde cada indivíduo parece uma ilhazinha, né? Teoricamente, uma sociedade deveria ser uma sociedade de cooperação, né, onde as pessoas querem cooperar e quando não querem cooperar, a gente precisa forçá-los a cooperarem, né? Como, por exemplo, para manter a segurança, as pessoas não podem cometer crimes. Então, a gente vai lá e faz o enforcement, né? Taca força para essa pessoa se adequar. Teoricamente, né, as liberdades elas têm que se contrabalancear. Como isso funciona exatamente é um problema que a gente não sabe resolver muito bem. E é porque a gente não sabe resolver muito bem que fica dando treta, né, entre liberdades. Né? Quando o Estado fala que você não tem a liberdade de fazer X ou de fazer Y, né, você fica meio em dúvida se você tem ou não essa liberdade, ou se alguém fala que você não pode interferir na liberdade do outro dessa ou daquela maneira, você também fica meio em dúvida se você não pode fazer isso. Então, é bastante estranho, porque no final das contas, a gente não sabe muito bem o que significa ser livre no contexto civil, né, na sociedade civil. Então, o que é ser livre mesmo no contexto civil, né? Então, por exemplo, se a gente tem ausência da coerção externa, né, tanto social, né, da população te coagindo, quanto do Estado, né, enquanto força, né, a gente é livre só aí, né? Só nesse momento a gente é livre, quando não tem essa coação, né? Seja da opinião pública, por assim dizer, né? Ou seja, do Estado, né? Na forma do Estado. Isso envolve, né, o que no final das contas, né? Qual que é o limite dessas coisas, né? A gente deveria deixar rolar ou a gente deveria fazer um enforcement, né? Como eu disse. Então sempre tem uma tensão aqui entre a tua liberdade e o dano que você pode causar usando a liberdade, né? Por isso que tem algumas pessoas que fazem uma frase muito famosa, né? Falam coisas bastante interessantes, como, por exemplo, a liberdade tem um preço, né? Então, ela pode ser uma arma, às vezes. Então, como que a gente equilibra esse direito fundamental, ou teoricamente um direito fundamental, de expressar opiniões, né? Por exemplo, aqui na internet ou em qualquer lugar, com direito ou a necessidade de proteção de indivíduos, de grupos, né? Como difamação, por exemplo, né? Ou discurso de ódio, ou incitação à violência, né? Com qual o limite que a gente coloca? No trabalho de John Stuart Mill, chamado Sobre a Liberdade, para quem se interessar, eu altamente recomendo, ele traça, né, um limite entre, né, a tua liberdade de opinião, de expressão, e o dano aos outros, né? E é justamente isso que a gente chama de princípio da liberdade, o princípio do dano. O John Stuart Mill defende lá que a sua liberdade de expressão e de pensamento, por exemplo, ela vai até você danificar a vida de terceiros, né? Ou seja, tentar infringir um direito de uma pessoa, um direito básico. Então, essa pode ser uma das explicações, por exemplo, porque o discurso racista ele tem que ser proibido. Ou seja, você não é livre para ser racista, porque isso causa um dano num terceiro, né? Ou seja, quebra o direito da dignidade da pessoa humana desse indivíduo, né? Que é uma das diretrizes da nossa Constituição, né? Para quem se interessar, artigo 2 da Constituição da República Federativa do Brasil é pautada, né? O terceiro item pautado no valor da dignidade da pessoa humana. Então, discriminar alguém é falar que alguém é indigno ou menos digno. Então, a gente traça esse limite na obra de John Stuart Mill, né, com o princípio do dano. É bastante interessante, tá? A obra, eu não vou ficar esmiuçando aqui, mas ela é uma obra que tenta, né, tratar desse problema em específico, né, com quais são os limites da interferência da sociedade na liberdade dos indivíduos. Então, o Mill tem lá um conjunto de argumentos, eu já escrevi sobre isso junto com o professor Sagi Salles e junto com o professor Rodrigo Cid. A gente tem um artigo, novamente, se vocês quiserem ler minhas coisas a nível filosófico, procurem na internet aí que vocês vão achar rapidinho, né?
E é claro, a gente tem outros problemas relacionados a isso. Porque quando a gente fala a nível formal de liberdade civil, ou de liberdade de expressão, liberdade de pensamento, liberdade de ir e vir, né? São as liberdades que mais vêm à mente, ou a liberdade da livre associação, da gente se juntar em partidos, formar grupos, né? Estar em lugares juntos para falar mal de quem a gente quiser, né? Desde que isso não fira ou cause dano, por exemplo. A gente tem que pensar nos aspectos sociais dessas liberdades. Porque, assim, nós temos formalmente isso escrito num papel, por assim dizer, né, na nossa Constituição. Mas isso, na verdade, é a formalidade do direito da liberdade civil. Mas se a gente olhar para a nossa sociedade, a gente pode pensar, por exemplo, que desigualdades sociais, econômicas e até mesmo políticas, né, elas podem minar a liberdade civil de certos grupos. Então, uma pessoa, por exemplo, em situação de vulnerabilidade, será que ele tem a mesma capacidade de exercer esse direito da liberdade de expressão, por exemplo, que é uma pessoa privilegiada? Parece que não, né? A resposta é parece que não. Parece que a liberdade, para ela ser efetivada, a gente precisa desses meios satisfeitos, né? Então, quer dizer, para o uso da liberdade em geral, parece que nós precisamos ter certos meios satisfeitos, ou seja, a gente não pode estar em situação vulnerável, porque uma vez em situação vulnerável, como por exemplo passando fome ou em risco de passar fome, ou sem um lugar para viver, né, para morar, ou sem água tratada, a gente vive à mercê da vontade de terceiros. E se a gente vive à mercê da vontade de terceiros e terceiros, né, infringem a nossa liberdade ou usam a nossa liberdade como moeda de troca, então, é possível que as pessoas sejam compelidas, né, a doar sua liberdade ou dar sua liberdade em troca de algo que é necessário, urgente, né, algo para satisfazer uma necessidade básica. Então, a gente tem que pensar sinceramente, enquanto sociedade, né, e eu penso enquanto brasileiro, um país que é tão desigual quanto o Brasil, se não há pessoas fazendo isso, né, rifando a própria liberdade e o próprio direito da liberdade, né, em troca de algo que é mais básico, que nós, enquanto sociedade, deveríamos ter satisfeito para que essa pessoa usufruísse dessa capacidade, né, de ser livre. Amartya Sen e Martha Nussbaum, o filósofo Amartya Sen e a filósofa Martha Nussbaum, lidam com esse tipo de problema. E eles defendem, né, que uma pessoa, por exemplo, que não tem o que comer, por exemplo, ou que está em risco de fome, né? Ela tem menos liberdade, ela não consegue exercer a liberdade. Eles dizem que ela não tem certas capacidades para executar a liberdade, né? Então ela fica menos livre no mundo. Isso é bastante problemático quando a gente pensa em nível de justiça social, né? Como que a gente quer defender uma sociedade que é liberal política, né, no sentido que aqui eu estou falando de liberalismo político e não econômico, são duas coisas distintas, né? Como a gente quer defender uma sociedade liberal política se a gente não dá capacidade ou não dá os meios para que as pessoas desenvolvam capacidades para exercer essas liberdades, né? Que não deixam elas participarem de espaços para exercer essa liberdade, porque a pessoa está preocupada em comer, né? Por exemplo, não tem tempo para exercer essa liberdade. E se a gente pensar nos milhões de brasileiros, né, que estão aí na linha da pobreza e com certeza, né, lutando com uma insegurança alimentar gigantesca, como a gente vai se dizer um país liberal político, né, se essas pessoas não têm capacidade para executar a própria liberdade? Capacidade aqui é entendida não como capacidade mental, não estou dizendo que ninguém é idiota, coisa parecida, só estou dizendo que elas não têm capacidade no sentido que elas não podem fazer, porque elas não têm meios para isso, né? As pessoas que são analfabetas, elas têm menos liberdade porque elas não conseguem agir no mundo, elas não conseguem ler, né? Elas não conseguem se informar de uma maneira bastante substancial, por assim dizer, para enriquecer o debate público, né? E tudo isso leva a gente, obviamente, para o outro lado da questão. Que se por um lado parece que a gente tem que dar esses meios para as pessoas exercerem suas liberdades civis, né? Isso pode implicar, por outro, em certo paternalismo estatal, né? Por quê? Porque o Estado ele tem um poder muito grande sobre nós. É claro, a sociedade sem o Estado também tem. Não é à toa que a gente vive em cultura de cancelamento. Então,
o povo, né, a população organizada também tem esse tipo de poder, né, de diminuir a nossa liberdade. Então, a gente pode pensar no Estado, né, limitando a nossa liberdade. Será que o Estado pode, por exemplo, limitar a nossa liberdade para proteger nós de nós mesmos, por exemplo? Então, se você pode fazer escolhas prejudiciais, vamos pensar, por exemplo, na liberdade de utilizar certas substâncias, né? O Estado ele proíbe que a gente use certas substâncias, mesmo que a gente tenha claramente na nossa mente que a gente quer consumir certas substâncias, né? Eu não posso falar o nome das substâncias aqui, o YouTube não gosta muito, tá? Mas acho que todo mundo entende o que eu quero dizer. Então o Estado ele está limitando isso e é claro, a gente tem que se perguntar, é plausível, né? O Estado não está sendo paternalista, né? O que é um Estado paternalista? Para ser claro, não é um Estado que age como um pai e você é a criança. Você é adulto, né, informado é a criança. E esse paternalismo é o que a gente chama de paternalismo forte, né? Ele parece ser não justificado ou ter muitos problemas, né? Será que essas leis, né, que proíbem o uso de substâncias, será que elas não limitam demais a nossa liberdade? Por outro, né, a gente pode pensar que certo paternalismo é aceitável. Por exemplo, a lei que te obriga a usar cinto de segurança. Será que essa é uma lei justificada? Porque ela diminui a tua liberdade. Você não tem a liberdade de não usar cinto de segurança. Não, senão você pode sofrer a coerção do Estado. Então pense, usar o cinto de segurança pode ser uma boa, né? E o Estado pode estar correto em diminuir a tua liberdade aí, porque você pode, com essa liberdade, né, danificar terceiros, né, prejudicar terceiros. Desculpem, pessoal, eu tenho um vício de linguagem de falar dano, 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 tá? Porque é por causa da escola filosófica que eu estudo. Mas sempre tem esse papo, né? Até onde o poder do Estado pode ir. Né? Até onde o poder do Estado pode ir. Será que é justificado esse tipo de coisa? E, obviamente, no Estado contemporâneo e moderno, né, a discussão da liberdade que a gente tem se ampliou muito, né? Em grande parte devido a isso daqui que vocês estão vendo, né? Que é o YouTube, as tecnologias, redes sociais, né? Mensagens rápidas, esse tipo de coisa, né? Então, a gente pode pensar, por exemplo, né, como que essas tecnologias, né, elas diminuem ou aumentam a nossa liberdade. Porque a gente passa por um estado de vigilância máxima, né? Praticamente a gente está sendo, sei lá, não diria perseguido, né, mas observado por grandes empresas, pelo governo, por outras pessoas, pela sociedade em geral, né? A gente tem manipulação de dados, manipulação de informações, e quando a gente tem manipulação de informações e a gente age baseado nesse tipo de informação, parece que a gente não está sendo realmente livre, né? Muito pelo contrário. Parece que esse tipo de coisa vai afetando a nossa liberdade. A gente, em vez de aumentar a liberdade, se tiver muito barulho na discussão, como, por exemplo, muita informação falsa, eu não uso o termo fake news, tá? Porque não tem nada a ver, fake news é informação falsa, né? Então, como a gente está cheio de informação falsa, a gente não vai perdendo a capacidade de agir livremente, né? Enquanto um cidadão, sem falar que a gente também tem a liberdade de deixar algumas coisas privadas, né? Pelo menos eu penso que isso é uma liberdade civil, é uma liberdade individual e um direito que as pessoas deveriam ter. Então, nessa sociedade da informação, da tecnologia, a privacidade está desaparecendo, se é que já não desapareceu. Então, isso vem como um problema que é gritante, né? Ele vem berrando para nós. Já por outro lado, né, a gente tem que se responsabilizar por nossas ações livres. E quando a gente coloca coisas na internet, ou quando a gente meio que ofende um terceiro, né, ou expressa a nossa opinião, a gente tem certas responsabilizações, né? Então a gente tem autonomia para falar, né, baseado num pretenso direito de expressão, de liberdade de expressão. E sim, eu acho que é um direito básico, tá? Bom, leiam o meu livro, eu defendo isso em livro. Só que, por outro lado, a gente tem que estar ciente que se você usou a sua liberdade e isso causou danos a terceiros, né, prejudicou terceiros, é passível de responsabilização.
Então a gente precisa entender, né, quais são os limites da nossa liberdade de expressão e também, ao cruzar esses limites, quais são as nossas responsabilidades. Porque nós vivemos numa sociedade, nós não vivemos sozinhos numa ilha, né? Então a gente pode sim prejudicar terceiros e esse prejuízo pode acarretar uma responsabilização. Que é claro que eu espero que todo mundo aqui entenda que essa é uma das coisas mais óbvias que se pode dizer, né? E, bem, para finalizar, já que o vídeo está complexo demais, eu já falei de um monte de assunto, um monte de problema, a gente ainda tem, né, a ideia de discutir como a gente quer que os nossos concidadãos, ou melhor, como os nossos futuros concidadãos, né, sejam livres, ou como que a gente quer que eles exerçam a liberdade deles. Então, uma sociedade que tem uma educação tão ruim como a brasileira, e eu sou um educador, né? Eu tô falando, eu tenho um lugar de fala, né? A sociedade não está montando boas escolas, não está montando boa instrução, não está passando bons valores, pelo menos não por enquanto, né? E eu tenho N outras críticas sobre educação, a gente poderia fazer um vídeo inteiro à parte. A gente não gostaria, por exemplo, de ter uma sociedade com cidadãos mais informados, mais críticos e mais engajados, né, para defender as liberdades civis, né? Então, qual que é o papel, né, da educação para a gente aumentar a liberdade civil dos indivíduos que a gente está aí criando, né, da nova geração? Não adianta dar de ombros e falar que essa geração não aprende nada, ou que eles são muito difíceis de lidar, ou que eles não aguentam assistir um vídeo de mais de 20 minutos, que no YouTube quase ninguém aguenta, né? Meus vídeos quase não têm retenção nenhuma. Então a gente não pode ser hipócrita, né? A gente tem que pensar seriamente em como a gente educa as nossas crianças, né, os nossos futuros concidadãos aí autônomos para exercer essa liberdade. Uma das coisas que mais me interessa em filosofia política é questões da liberdade. Então, eu deixo aí essa breve reflexão. Não se esqueça de comentar aqui qual o tema que vocês gostariam que eu falasse mais livremente, tá? E hoje só foi mesmo problemas da liberdade, quase não dei nenhuma resposta. Então, se vocês quiserem algumas respostas ou algum problema específico sobre a liberdade civil, né, deixem aí no comentário. Então não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal se você não é inscrito. Mais da metade das pessoas que me assistem não são inscritas nesse canal. Eu vejo vocês em breve. Até mais.